Então, tá bom. Abra sua Bíblia aí em Lucas 15, a partir do versículo 1 até o 7, ou o teu aplicativo, você que está em casa. A gente vem falando sobre as parábolas do reino, as parábolas de Jesus, as parábolas do Evangelho, em especial aquelas que estão em Marcos. Então, hoje eu quero falar sobre... A gente vai estar falando sobre questões ligadas a quem se perdeu a pecado. E eu quero falar disso em primeira pessoa, porque era eu. O que Jesus fez, fez por mim. O que Jesus fez, ele fez por nós. Então, o tema ele vai ficar aí nessa expectativa. E parábolas são histórias geralmente extraídas de contextos terrenos, que expressam significados celestiais. Então, são verdades que Jesus retratava, que tinham um propósito de atingir a vontade de Deus, aquilo que Deus queria consertar, às vezes, nas pessoas. Então, funciona como lentes que fazem com que enxerguemos a verdade e corrijamos a distorção da nossa visão. É um tipo, isso aqui é lógico, um comentarista que faz esse conceito, um outro diz que é um tipo de linguagem figurada em que se fazem comparações. Então, literalmente, parábola quer dizer pôr lado a lado ou comparar um fato com uma realidade para que essa realidade ela possa ser refletida e aplicada. Então, não é simplesmente um conto, não é uma disposição moral de alguma coisa, de alguma história. Ela tem uma finalidade, a finalidade dela é provocar mudança. Então, por isso que é pôr lado a lado e comparar uma história com a minha situação e a mudança que eu devo ter em razão da realidade contada ali. Então, é uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte, nos força a uma reação. Foi um dos principais métodos de ensino de Jesus. Se a gente pegar os evangelhos, 1/3 de tudo aquilo que Jesus disse para os evangelistas, ou que eles retrataram nos evangelhos, estão ensinados através das parábolas. E no capítulo 15 de Lucas, nós temos aqui 3 parábolas que elas formam, na verdade, elas giram em torno de um mesmo tema, que vai tratar de perdido, ou de perdição, ou daquilo que foi perdido. Então, o capítulo 15 de Lucas ele é muito importante. A gente pode colocar o capítulo 15 do livro de Lucas aqui como sendo o centro da proposta de revelação de Deus. Porque Deus ele se revela ao homem com uma finalidade. Buscar aquele que se perdeu. Então, quando Jesus ele trata aqui, ele usa 3 parábolas, porque parece que ele está querendo dar muito foco para isso. Então, ele fala da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida, ele fala dos filhos perdidos, ou do filho perdido, que a gente conhece também como filho pródigo. Então, Jesus, na voz de Lucas, ele quer dar essa atenção especial a esse tema daquele que se perdeu, por ser um dos principais temas que a Bíblia está envolvida. E a gente vai falar aqui sobre uma que, na verdade, reflete a realidade dessas outras 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, essa parábola aqui, ela é muito assim, conhecida de muito tempo, tem música cantada dentro da igreja em torno delas, 100 ovelhas, todo mundo conhece Feliciano Amaral, não é, mãe? Eu não sou desse tempo, mas minha mãe ouvia isso lá, sou desse tempo sim, tá? Que já cantava isso quando era garoto, e até se tornou histórias de criança, as tias contam sempre isso, a parábola da ovelhinha perdida, enfim. E existem verdades nela que podem acrescentar muita coisa na vida da igreja, na nossa vida pessoal, na sua vida também. O texto de Lucas 15 diz assim, a partir do versículo 1: Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, Lucas ele está querendo mostrar, em
primeiro lugar, uma defesa de Jesus daquilo que ele prega. A defesa das realidades que Jesus prega e a expectativa que Jesus tem a respeito do reino. E se a gente for atualizar essa palavra reino, a gente poderia dizer, Jesus está querendo mostrar para a gente o que seria uma verdadeira igreja. Para que ele veio e como que deveria ser a sua igreja. No coração dele, qual é o comportamento de reino que a igreja precisa ter nesse mundo. Porque a gente sabe que a igreja ela é muito abençoadora, a igreja é essencial, a igreja é a agência de Deus nessa terra, mas a igreja complicou também muito a vida, complicou muito a história. A igreja matou muito inocente, a igreja perseguiu e às vezes de uma outra forma persegue muita gente. Mas Jesus aqui, ele está querendo justamente traçar esse pano de fundo que tem a ver com a religião, que é a religião do Cristo, do Filho de Deus, e as distorções religiosas que existiam naquele momento ali em que ele vivia, lá no primeiro século. O texto de Lucas, no versículo 1 e 2 do capítulo 15, diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Quem eram esses publicanos aqui? Publicano, eles eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo em favor do Império Romano. Então, a palavra publicano significa um agente público, ou pessoa pública, ou um coletor de impostos. Então, era como se fosse um fiscal da Receita, que estava ali. Ele era um judeu e cobrava do seu próprio povo o imposto, era um imposto pesado, e ele repassava isso para o Império Romano. Então, eles eram, na maioria das vezes, bastante odiados. Eles eram muito perseguidos dentro do seu próprio povo. E a situação piorava justamente por isso, porque o imposto era pesado e eles ainda eram corruptos. E eles enriqueciam às custas do sofrimento do povo. É diferente do que a gente vê hoje dentro das nossas políticas e dos nossos governos aí, de toda espécie. E os pecadores eram todos aqueles considerados imorais, aqueles que estavam fora do contexto legal, aqueles que eram considerados imundos, impuros, os doentes, que tinham enfermidade, que alguns diziam que era de nascença, que vinha dos seus pais, dos ancestrais. Então, eram pessoas repelidas no meio da sociedade judaica e no meio do ambiente religioso dos judeus também. Não podia entrar no templo, não podia participar do culto. E Jesus, ele era aquele homem que abrigava justamente essas pessoas. Pessoas que sequer, e às vezes muitos deles, nem queriam também viver dentro de um ambiente religioso, nem queriam participar ou se dispor a obedecer à lei dos judeus. Então, eu sou publicano, eu sou isso mesmo, eu sou corrupto, eu quero enriquecer e pronto, minha vida é essa. Ou sou imoral, ou sou adúltero, enfim. E viviam dessa forma. Então, pessoas que, elas, às vezes, voluntariamente, elas escolhiam viver fora, marginais ao ambiente religioso da época. E Lucas, no versículo 1, ele diz que eles se reuniam para ouvir Jesus, e os religiosos, que eram os fariseus e os escribas, criticavam Jesus severamente. A palavra criticar aqui é murmurar, ficavam murmurando. Falam, olha esse homem aí, que não sei o quê, ele diz que é justo, e está aí, recebendo. Quando fala receber aqui, este homem recebe pecadores e comem com ele. Alguns entendem que esse receber aqui, Jesus recebia pecadores na sua própria casa. E isso, até hoje, você receber alguém em sua própria casa para comer, para cear contigo, quando você faz esse convite, eu já falei aqui, é um convite sempre de honra, e a pessoa se sente honrada. Poxa, eu vou comer na casa dele, me convidou especialmente para isso. Entre os orientais, ainda mais, sentar à mesa para eles, até hoje, é um motivo de honra, é uma honraria. É como se eu estivesse dizendo, poxa, você tem acesso àquilo que é o meu ambiente mais íntimo, que é a minha casa. Então, eu te ofereço, na linguagem deles, paz. Eu te ofereço confiança. Eu estou dizendo que eu confio em você à medida que você entra na minha casa. Então, receber essas pessoas e comer com elas subentendia boas-vindas, reconhecimento como pessoa, como alguém que é digno, como alguém que é honrado. Só que um detalhe, pecadores e publicanos. E dentro da lei,
dentro do contexto cultural, não eram vistos dessa forma. Não eram honrados, não eram bem vistos. Pecadores eram considerados imundos, excluídos do ambiente religioso. Então, esse era um motivo pelo qual os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo, e os mestres da lei também religiosos, repelissem essas pessoas e também Jesus. Então, essa atitude de Jesus, do ponto de vista deles, é ultrajante, é absurda, e não deveria fazer aquilo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um comportamento religioso de uma parte, que seria esses judeus, muito distorcido, em confronto agora com a religião de Jesus Cristo. Jesus ele tenta rever o antigo e falar, não era desse jeito. E eu quero dizer para vocês como que deve ser. O que vocês estão fazendo é errado. A proposta de vocês parte sempre do princípio errado, porque para vocês obedecer à lei, pela lei, puramente pela lei, é o que basta. E eu quero dizer para vocês que a lei sem amor, ela não vale de nada. Porque existe algo maior que impulsiona a lei, que é o motivo da lei. Por que Deus fez isso? Por que Deus quer organizar a sociedade judaica dentro de um contexto naquele tempo ali? Para quê? Para mostrar o seu amor, mostrar seu cuidado, mostrar a organização social. Até as nossas leis hoje, a gente cumpre a lei, a gente obedece, mas se a gente pegar o que eles chamam de preâmbulo da lei, antes de toda a lei ser formatada, levada para o Congresso, aprovada, sancionada, etc., ela tem um motivo. Qual é o motivo? E tem que ser muito bem explicado. Eu explico por que aquela lei deve existir. E às vezes a gente quer usar a lei pela lei, não pelo motivo pelo qual ela foi feita para existir. Aí começa esse legalismo barato, puro, que a gente chama aqui de uma religiosidade completamente cega, sem sentido e distorcida. Porque esses religiosos, eles viviam um comportamento distorcido. Porque eles eram puritanos, queriam viver uma pureza que era uma pureza falsa. Eles eram moralistas, mas sempre moralistas com os outros, para apontar o defeito na casa do outro, na vida do outro. Eles confundiam santidade com uma coletânea de normas de fazer e não fazer, com 613 preceitos e mandamentos judaicos, que dizia que isso é certo, que isso não é certo, que é errado, que isso não é errado. Enfim, isso trazia agonia para Jesus, porque ele fala, não é isso. Vocês estão distorcendo completamente a revelação, aquilo que Deus quer para a humanidade. E Jesus ele tenta canalizar, resumir e direcionar, e em duas palavras ele diz o que de fato motiva a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, toda a força, com toda intensidade, e amar o teu próximo como você se ama. Ele fala, se você faz isso, você obedece toda a lei, você cumpre toda a lei. Eu estou falando aqui de coisa de Antigo Testamento. A gente vai estar com 4.500 anos, quase 5.000 anos atrás, Jesus Cristo, 2.000 anos atrás. Mas eu não estou falando de nada velho, não, tá? Eu estou falando de coisa nova, que cai no nosso colo, que provoca eco na nossa realidade, porque vivemos, nesse tempo, absurdamente, uma religiosidade puramente moral, às vezes. Em que as pessoas querem viver obedecendo uma tábua de fazer e não fazer, do que é pecado, do que não é, do que é certo, do que não é. E às vezes abandona aquilo que é principal. Jesus, no seu tempo, ele já olhava para essas pessoas aqui e falava, olha só, vocês estão vivendo uma falsidade. Porque se o princípio é o amor, e vocês não conseguem viver o amor, vocês querem viver a moral, vocês querem viver a lei, então significa que essa religiosidade de vocês, ela não tem apego direto. Religião significa religar. Então, vocês querem se religar a Deus, mas, na verdade, dessa forma, vocês estão se afastando cada vez mais dele, porque vocês estão vivendo em falsidade, porque você vê e julga os outros, mas vocês são incapazes de enxergar e julgar os seus próprios defeitos. Estou falando de igreja? Estou falando de um monte de crente? Quando eu falo de igreja, eu estou falando da gente, né? A gente taca pedra na casa dos outros, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Então você fala mal de Pedro, você fala mal de José, de João, mas você não vive com Pedro, você não vive com José, João e Maria, para saber qual é a vida e quais são os problemas deles. Se você quer entender, de fato, como é a vida e os problemas dos outros, tenta viver e entender um pouquinho aquilo que elas pensam, que elas vivem. Jesus chamava isso de compaixão.
É eu inclinar meu coração com o outro e tentar viver um pouquinho a realidade do outro, e a partir do outro eu entender o outro e saber tecer algum comentário que possa colaborar para o crescimento do outro, edificar o crescimento do outro, e não aniquilar, destruir, afastar. Esse é um dos motivos que a gente tem e que a gente vê aí com que muitas pessoas se afastem da igreja. Muitas pessoas, aí equivocadamente também, colocam na conta de Jesus Cristo, da religião de Jesus Cristo, do projeto transformador e de salvação de Jesus Cristo, aquilo que a igreja, através dos seus membros, fizeram. Ferir pessoas. Tem um monte de gente ferida e diz que está ferida com a igreja, mas na verdade está ferida com gente dentro da igreja. Porque a igreja é de Cristo. A igreja é uma criação do Cristo, é uma realidade do Cristo. Então, se você se fere com a igreja do Cristo, essa igreja do Cristo, criada por Ele, você está em confronto direto com aquilo que Ele apresentou como a única esperança para a humanidade. Agora, você pode sim estar ferido com algumas pessoas, com aqueles que constituem esse corpo chamado igreja. E às vezes isso é compreensível, porque de fato pode acontecer. O irmão que está do teu lado, que às vezes caminhou contigo e agora está tacando pedra, você está falando mal de você. A gente tem se preocupado com tantos outros assuntos, principalmente no tempo que a gente vive hoje, e às vezes a gente não se preocupa em ler o livro de Tiago com a nossa língua. Cheio de fofoqueiro dentro da igreja, cheio de gente, né, de candinhos e candinhas dentro da igreja. Era isso que minha avó falava. Fofoqueiro é candinho e candinha. Eu nem sei se é isso, mas eu aprendi assim. É isso mesmo, senhora? Então, e fica falando. E a Bíblia o tempo todo diz que isso é um pecado mortal. É um pecado comparado a um pecado de um homicida. E a gente fica buscando outros elementos no outro. Então, é um evangelho distorcido, em várias das suas vertentes, porque queremos enxergar e julgar aquilo que está de errado na vida do outro, mas não damos conta, às vezes, de traves que estão nos nossos próprios olhos, como o próprio texto de Lucas aqui, lá no capítulo 6, no verso 42, diz. Então, fique atento a uma coisa. Qualquer expressão de santidade sem amor é hipocrisia. Qualquer expressão de santidade sem amor é hipocrisia. Eu, sinceramente, toda vez que uma pessoa chega perto de mim e quer demonstrar muita santidade, muita crentidade, muito crentinho, eu desconfio. Eu desconfio. Porque, na maioria das vezes, eu não vou dizer aqui de forma absoluta, porque é lógico que pode haver exceções, e a ideia é que haja essa exceção, que alguém realmente se eleve no nível de santidade, a estatura de um varão perfeito, ou varoa, de Jesus Cristo. Mas, na maioria das vezes, quando alguém fala muito Senhor, Senhor, muito a paz, muito Jesus, é muita coisa, é muito Cristo, é muito Cristo na vida, e em seguida começa as comparações. É por isso que eu não vivo a vida desses ímpios, como se fossem pessoas diferenciadas, ou ela é uma pessoa completamente diferente e que não pode se juntar com esses, assim como faziam os fariseus. Porque para eles, pecadores e publicanos, era a gentalha do Kiko do Chaves. Gentalha, gentalha, gentalha. Absurdo! Esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele convidar, ele ouvir, ele sentar, ele cear com pecadores. Ele não pode ser filho de Deus. Olha só, não pode ser filho de Deus. É um absurdo o que ele faz. Então, já no início do capítulo, antes de a parábola acontecer, você já vê uma provocação aqui que vai mostrar para a gente o contraste entre uma religiosidade sem sal, sem sabor, insossa, insípida, distorcida, e a verdadeira igreja que Cristo quer. E a gente não aprendeu isso até hoje. É dura essa palavra, mas é uma verdade vivida. E se a gente não tomar cuidado dentro da nossa igreja, a gente vive assim também. Uma das coisas que me provoca a maior indignação dentro da igreja é alguém achar que é melhor que o outro aqui dentro. A gente cumpre papéis,
Somos chamados para cumprir papéis de reino. Mas, em absoluto, não existe ninguém maior ou menor aqui. Eu falo sempre com a liderança que está comigo. A gente não pode destratar ninguém. A gente precisa respeitar, a gente precisa entender. Ainda que o outro esteja muito errado, a gente precisa tentar entender por quê, o que motiva ele a fazer isso e da forma que for possível, a gente tentar abrandar e seguir nessa direção. Porque o nosso Senhor Jesus, ele falou, aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último. A matemática de Jesus com relação ao reino de Deus é diferente. Aquele que quiser estar na frente vai ser ultrapassado. Aquele que quiser a preferência, ele vai ser o desmerecido. Aquele que julga, diz o texto de Mateus, tem que tomar cuidado, porque o juiz está por aí, ele pode ser que em algum momento ele caia, e ele vai ser apresentado no tribunal, e ele vai sofrer, às vezes, um justo juízo por aquilo que ele dizia ou pensava nunca fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. É muito fácil você falar dos outros quando você acha que você está bem na fita com Deus. Mas a vida, ela não é retilínea, a vida não é um caminho reto, a vida ela é cheia de curvas, cheia de acidentes, cheia de tropeços. E num momento pode ser você aquele que vai tropeçar, às vezes até sem querer, mas tropeçar. Você vai precisar da compreensão do outro. Você vai requerer uma justiça para si. Eu lembro que quando a gente, trabalhando em tribunal penal, essas coisas assim, um advogado, ele falou, eu estava presente, eu achei muito interessante. Ele falou, olha só, você pode dizer que você não vai fazer muitas coisas, mas você nunca pode dizer que um dia você não vai matar alguém. Porque, dadas as circunstâncias, isso pode acontecer, às vezes no trânsito, sem querer. Ou por querer, por vontade, com dolo. E quando isso acontecer, você vai precisar de um advogado. E às vezes, mesmo você sabendo que está errado, você vai querer ser absolvido. Isso faz parte da nossa natureza. Aí aquilo que, às vezes, você julgou e apontou no outro, que você viu no noticiário de televisão, mas agora é você ou teu filho que está naquela situação, você não vai querer uma condenação justa, que às vezes é ficar preso por alguns anos. Você fala, dá um jeito de tirar meu filho da cadeia. Então é esse cuidado que a gente precisa tomar, mas a igreja que Cristo quer é essa igreja que tem essa relevância de acolher, de inserir. Não essa igreja farisaica, uma igreja que censura, mas uma igreja recebedora, uma igreja que ouve. Jesus, ele não deixou a censura farisaica dessa religião que ele experimentou ali no primeiro século interferir naquilo que Deus colocou no coração dele, como sendo igreja. Ele mostrou que ser igreja é ser relevante. Ser igreja é estar atenta aos excluídos. Ser igreja é dar voz e ouvidos àqueles que não têm isso. É por isso que nós somos igreja. Ser igreja é você, em primeiro lugar, entender que todos somos nivelados pela régua do pecado. Então, quando um se perde, a gente precisa considerar que todos estão perdendo, porque somos um corpo, um único corpo. E é nesse momento que Jesus ele propõe a parábola, dando esse choque nesse pessoal, essa galera dessa igreja fundamentalista, digamos assim, naquele tempo, uma igreja muito ultraconservadora em princípios, que não tinha nada a ver com Jesus, mas tinha a ver com as suas próprias vontades. E ele diz, a partir do versículo 4, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, quando ele fala campo aqui, ele está falando de deserto, e vai atrás da ovelha perdida até encontrar. Então, olha só, ele está falando aqui, qual de vocês, quando ele diz qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, ele está querendo dizer para os fariseus e para os mestres da lei, vocês sendo pastores, e se vocês fossem os pastores, vamos colocar vocês agora no lugar dos pastores, e vocês têm 100 ovelhas, então ele está equiparando os fariseus a pastores. Aí tem uma nota importante para a gente observar, porque muito embora no Antigo Testamento
a figura do pastor ela seja muito exaltada, né, em termos bíblicos. O Senhor é meu pastor. Deus é o pastor por excelência, no Salmo 23. E ele é muito considerado. Davi, ele veio do pastoreio, mas aqui na cultura do primeiro século, onde Jesus, no tempo que Jesus vivia, o pastor ele não era muito querido, não, ele era um pouco odiado. Porque o ambiente é diferente, um ambiente de um clã, mais no deserto, e um ambiente um pouco mais urbano, embora camponês, mas mais urbano que Jesus vivia. Então o pastor ali ele invadia as casas com as suas ovelhas, ele devastava, às vezes, pequenos campos, hortas dos seus vizinhos. Então eles eram pessoas odiadas. Eu falei, poxa, mas isso deve ser um comentário de um só. Mas eu li pelo menos aqui uns 6 comentaristas que caminharam na mesma direção. E falam, poxa, isso é um aspecto mesmo. E até hoje, o pastor, quando ele traz as suas ovelhas para dentro de um ambiente mais urbano, eles não são queridos dentro do Oriente. Então, isso é algo que pode retratar aqui, ou Jesus está dando uma alfinetadinha dele e fala, agora eu vou colocar vocês no lugar daquilo que vocês não queriam ser. Até porque existia um nivelamento intelectual. Um fariseu ele era um estudioso, ele tinha um título, um religioso importante, e o pastor ele era considerado uma pessoa mais humilde, para eles, uma pessoa até mais desprezível. Jesus fala, e agora se vocês são os pastores, e vocês têm 100 ovelhas, e eu coloco agora vocês no lugar desse pastor, então Jesus provoca eles. E possuir 100 ovelhas poderia significar ali que não era uma pessoa nem muito rica, mas também nem muito pobre, porque 100 ovelhas seria um número de ovelhas para atender uma família, atender um pequeno clã, atender uma pequena comunidade. Às vezes não era nem um só pastor, porque um só pastor não dava conta de 100 ovelhas, ele tinha os seus auxiliares ali, mas enfim, o texto aí não fala, não dá maiores explicações, mas quando ele fala 100 ovelhas, ele está querendo mostrar que é alguém médio em termos de aquisição de propriedade. Então, a ovelha que ele cuida é uma ovelha que serve para o sustento da sua própria casa, da sua própria família ou da sua própria comunidade. Perder uma é perder muita coisa. Então, por isso que Jesus exalta a importância. Então, qual de vocês que perdendo uma dentre 100, vocês não vão lá buscar? E se ele for só um cuidador das ovelhas, mais ainda, porque ele precisa dar conta disso para o responsável, para o seu dono, ou para a propriedade, ou para a comunidade. Eu preciso voltar e falar, olha só, vocês me pagam e eu estou cuidando, e eu sou pastor e eu ganho para isso, eu perdi uma. Eles poderiam pensar, por exemplo, que ele também é um corrupto, perdeu nada. Você foi para o campo, você vendeu essa ovelha e ganhou um dinheiro. Tanto é que era comum também na cultura deles, quando uma ovelha era perdida, achada ainda que morta, eles traziam ela dilacerada e mostravam ela para o dono ou voltava para casa. Para falar, está aqui a prova de que de fato aconteceu algo de ruim com ela. Então qualquer perda que fosse, ainda que fosse uma só, seria uma perda para todos. Então toda a família perde dentro do reino de Deus se uma ovelha se perde. É assim que a gente precisa considerar. Uma ovelha ferida, ela tem importância. Para quem? Pastor? Para quem dirige a igreja? Não, para todos que fazem parte. Então, se o pastor vai buscar, os outros ficam aqui no redil, esperando a sua volta, esperando o seu retorno. Fazendo aqui, a campanha para que tudo corra bem, porque aquela ovelha está em perigo, porque é deserto, na maioria das vezes é noite, é frio, é perigoso. Tem predadores no deserto. Não só a ovelha, mas o pastor também se expõe a todos aqueles perigos. E ainda assim, por conta de uma, ele deixa as 99 para poder buscar. É o que diz o versículo 4. Ele vai atrás da perdida até encontrá-la. Lógico, Jesus aqui está falando que Deus, ele é esse supremo pastor. Que o próprio Cristo aqui assume essa pessoa agora, desse bom pastor. E ele está fazendo uma crítica direta a esses fariseus. Se vocês fossem pastores, vocês agiriam assim. Porque o bom pastor ele faz desse jeito. Vocês hoje estão assumindo a figura daqueles que instruem, daqueles que cuidam, daqueles que ensinam, daqueles que deveriam ensinar o amor, mas não é isso que vocês fazem. Então Jesus está tecendo uma crítica direta a eles.
Então, aquilo que ele fala do bom pastor, na verdade, é um ataque àquilo que eles não fazem ou não faziam no seu tempo. Então, Jesus põe eles nesse lugar. E Deus, ele é, de fato, nosso supremo pastor. É quem ativamente, porque o bom pastor ativamente é aquele que busca, que procura a ovelha perdida e ele traz para casa. Isso já começa já no Gênesis. Tu pega o capítulo 3, do versículo 9 de Gênesis. Adão, Eva se perde. Adão, onde você está? É Deus procurando, é Deus indo, é Deus saindo do aprisco, que seria o paraíso ali, para ir buscar ele no local do pecado. O homem desnudado, o homem envergonhado ali, o homem afastado de Deus, o homem perdido, já um pouco depois do ato criador. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, a gente vê Elias, um homem de Deus, um homem forte, mas de repente ele se acovarda por conta de uma mulher que adorava a Baal, e ele fica ali também amedrontado, ele foge para uma caverna. Ele era um profeta de Deus, ele deveria mandar mensagens de Deus, levantar seu povo. O que Deus faz? Vai até lá e fala: Elias, o que você está fazendo aí? O que você faz dentro dessa caverna? Sai daí, rapaz. Sai daí e cumpre aquilo que você precisa cumprir. A gente vê o Deus que persegue sempre aquele que se perde. Aquele que sai do aprisco ou de dentro daquele lugar que é um lugar apropriado, que figuradamente a Bíblia chama aqui de lugar do rebanho. O redil, o lugar em que as ovelhas descansam e dormem ali e se sentem acolhidas. E um outro detalhe do texto, que quando o texto ele mostra no versículo 5 que quando o pastor encontra, ele coloca essa ovelha alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. É interessante isso aqui, porque se ele coloca nos ombros, é porque, por algum motivo, essa ovelha estava cansada, ela devia estar ferida, o texto também não diz, ou um ato de generosidade, de profundo amor do pastor. Mas estamos vendo que o pastor ele está no deserto, depois de um longo dia de trabalho, e ele vai buscar uma ovelha perdida, e quando ele acha, por algum motivo ele vê que ela não tem condições de caminhar, ele coloca ela sobre os ombros e alegremente ele volta com ela para casa. Sabe por quê, meus irmãos? A história de todo perdido, ela não termina com o encontro. A história de todo aquele que se acha ou que é achado por Deus e que encontra Deus, ela não termina nesse momento, é só o começo, que às vezes de uma longa história de restauração. E nos primeiros momentos, essa pessoa precisa de fato ser carregada sobre os ombros, pelo pastor, pela igreja, por todos, trazendo para o nosso contexto. Porque ela está ferida, ela está machucada, culturalmente no mundo, a vida que ela viveu, ela traz um monte de coisa ali, um monte de craca agarrada na vida, que precisa ser extraída. A palavra de Deus diz que Jesus é aquele que tira o carnegão do pecado. Quando a gente lembra essa palavra carnegão, eu lembro logo da furunculose, do furúnculo, porque parece que enquanto ele não é tratado no carnegão, ele não é extraído, não cessa, né, a doença, doutora. Tá? Estou dando um pitaco aqui na tua medicina. Então Jesus, ele sabe que existe uma doença e ela precisa ser tratada em sua profundidade, mas até você atingir esse nível da nossa doença espiritual, às vezes, leva tempo. O cara é uma murrinha, o cara já é um cachaceiro estabilizado, viciado, e que agora a sua própria vontade não é mais suficiente para ele sair daquela situação. Ele precisa de um tratamento químico, terapêutico, psicológico, para que ele possa sair. Aqueles que utilizam ou já utilizaram algum tipo de substância química entorpecente. Então a gente sabe, isso é muito notório. Passa do momento do simples prazer e da onda, mas agora a pessoa não consegue mais conter, porque o corpo, ele faz e ele pede por si só, e você perde o controle sobre isso. Às vezes a família abandona. Porque tu fala, sinceramente, não tem mais paciência com isso. Ou a igreja abandona. Fala, olha só, e
É evidente que ele precisa de algo a mais, ele precisa ser desafiado a algo mais profundo, que não é só aqui uma conversa e oração. Precisa de remédio, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de um combo de agentes recuperadores para que isso possa acontecer. Isso porque a história de todo perdido não termina quando ele é achado. É um processo, estou falando dos casos aqui, talvez um pouco mais dramáticos, mas de forma mais simples. Se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, você gosta de dar pitaco, falar mal da vida dos outros, e isso é um agente nocivo na sua vida, e às vezes prejudica a vida do outro, você causa destruição de relações, de casamento, você é alguém desleal, você é alguém que provoca intriga, é faccioso, é malicioso com as palavras. Então, entre irmãos, você pega uma palavra daqui e você não fala propriamente uma mentira, mas você faz aquela distorção que o outro entende como uma ofensa e já passa a te ver, às vezes, desmotivadamente, mas por conta da tua língua, de uma forma ofensiva. Você precisa ser tratado. E, às vezes, isso leva tempo, porque fofoca é uma tradição da igreja, parece que é um pecado que não tem problema nenhum. Mas é uma desgraça isso. Isso derruba ministério, derruba casamento, derruba gente. A gente chama a fofoca nesse tempo agora de fake news, né? Uma mentira. Ainda que seja uma verdade, precisa ser tratada pelas vias corretas. Então, essa ovelha, ela é um fardo, e às vezes você pode ter tido uma experiência sua mesmo, de uma vida. Tu fala, poxa, eu carreguei um fardo, e eu levei um determinado tempo para me libertar disso. E se não fosse, às vezes a gente lembra sempre de alguém, se não fosse fulano, insistir em mim, insistir na minha vida, eu teria abandonado tudo. Porque o Evangelho, ele é exatamente isso, é insistência. Insistência ao extremo. Jesus insistiu tanto, que ele teve que subir numa cruz. O absurdo da insistência, para mostrar que ele ama tanto, que ele quer te salvar, que ele quer te recuperar, que nada está terminado na tua vida, que não existe ponto final, existe um encontro. E quando você encontra esse Cristo da cruz, esse Cristo que insiste em você e nos ensina a insistir em todo aquele que se acha nessa condição, ele está querendo dizer para a gente que sempre há possibilidade de você fazer nova todas as coisas. Então é um fardo para ele, mas ele carrega a si mesmo, porque ele sabe que ele precisa preservar aquela única. E diz o texto que ele se alegra, porque ele está voltando com ela para casa. Que alegria que é. Geralmente a gente restringe isso a um âmbito muito íntimo e familiar. Se você tem um filho que tem algum problema, problemático por algum motivo, a cada momento que ele te dá um susto e que você acha, agora foi, agora já era, mas ele volta, você se alegra. Mas às vezes você fala, eu sei o fardo que eu vou continuar carregando, mas eu me alegro assim mesmo, porque ele é meu filho. Jesus está querendo dizer para a igreja dele, ele está querendo dizer para essa construção que ele chama de comunidade, dos fiéis, daqueles que seguem a Cristo, que precisam alimentar, nutrir e ser desse jeito. Tratar uns aos outros como se fosse de fato filho, assim como ele chamou a gente de filho. Agora eu não chamo mais vocês de amigo. Vocês são considerados filhos de Deus. E a alegria que ele expressa no texto é uma alegria que é multiplicada por 3 aqui, porque no versículo 5 é o próprio pastor que se alegra quando acha a sua ovelha, põe nas costas e volta para casa. Mas no versículo 6 diz que os seus amigos e vizinhos também se alegram com ele, porque diz lá, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a ovelha perdida. E faz uma festa para poder comemorar com os seus amigos. E no versículo 7, ele vai dizer que o céu também se alegra. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, a alegria é multiplicada por 3 aqui. Sabe por quê? Enquanto os religiosos, a igreja, os fariseus criticavam e murmuravam, aqueles que entendem e vivem as verdades do reino se alegram em procurar, em receber,
em ouvir, em cuidar, em transformar de um pecador arrependido. Então, assim como todos perdem quando um se perdem, no reino de Deus, todos se alegram quando um perdido é achado. Tem que ser desse jeito. Finalmente, né? Porque quando a gente olha para essa parábola, a gente sempre vai pensar que o pecador dessa parábola é aquele que está perdido. Mas se a gente intensificar um pouquinho mais a nossa curiosidade na interpretação dela, a gente vai ver que não. Então, quando Jesus diz lá no versículo 7, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender, nessa última parte aqui, quando ele fala há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, Jesus não está querendo dizer que existam pessoas ali que não necessitem de arrependimento, não. Fora ele não está querendo dizer. Na verdade, ele está usando aqui um recurso da ironia. Porque os fariseus, eles declaravam isso, que a justiça de Deus estava com eles. Os rabinos eram homens considerados justos diante de Deus. Mas Jesus sabia que por dentro eles estavam cheios de hipocrisia. Então, o fato deles estarem no aprisco ou serem um pastor não significavam que eles estavam livres do pecado. Eles também eram pecadores. É o que Jesus está querendo dizer. Falou, o fato de vocês se acharem justos não significa que vocês estão livres, não. Que vocês não estão perdidos, não. Então, já que vocês se acham, eu vou procurar aquele que declaradamente se coloca e entende que é um pecador. E vocês vão ficando por aí no aprisco. É mais ou menos o que Jesus está querendo dizer, parafraseando. Vocês estão aí no aprisco, não entenderam nada do evangelho, mas estão por aí. Por quê? Porque tem ovelha perdida dentro do aprisco. Tem gente perdida dentro da igreja. Tem gente que não entende nada do reino de Deus dentro da casa de Deus. Tem gente preconceituosa dentro da igreja, dentro do evangelho. Tem gente que discrimina, que exclui pessoas dentro da igreja também. Tem um monte de coisa ruim dentro da igreja. Aliás, é lugar. Porque se você se considera justo, você está no lugar errado. Eu acho que a grande sacada seria você pedir a Deus para te levar para o céu, para você ser glorificado. Mas a igreja é justamente o lugar de acolher todo aquele que se acha o quê? Doente. Porque Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Então eu preciso me considerar sempre um doente. Eu sou um adoentado permanente, que dependo permanentemente de Cristo. O fato de eu ser pastor, o fato de eu estar aqui conduzindo ou cumprindo esse papel dentro do aprisco, não me livra da situação de pecado. A cada dia que eu acordo, a cada dia que eu deito, a cada dia que eu caminho, que eu trabalho, que eu penso, eu sou sujeito a cair, a pecar, a vacilar. E vez por outra isso acontece mesmo. Jesus prevendo isso e fala lá em 1 João, filhinhos, não pequeis, eu não quero que vocês pequem, andem no caminho, caminha comigo, cola comigo, que tudo vai dar certo. Mas se vocês pecarem, saiba que vocês têm um justo juiz, vocês têm um advogado que vai interceder por vocês. Então a ideia daquele que está dentro do aprisco não é viver pecando, não é viver desagradando ou tendo atitudes em desarmonia com o propósito, com a vontade de Deus, uma vida imoral. Viver numa vida de corrupção, viver numa vida de falta de verdade e mentira, viver na infidelidade conjugal, não é vontade de Deus. Mas às vezes dentro do aprisco tem gente que voluntariamente escolhe viver assim. Agora tem outros que às vezes na caminhada por algum tipo de tropeço, ele cai, mas no coração dele ele quer se reerguer, ele quer se restaurar. Jesus está falando de tudo isso aqui. Mas nesse primeiro momento, as 99 podem ser que dentre elas existam perdidas ali, misturadas no meio do aprisco. Eu estou falando de coisa que pode estar acontecendo hoje aqui, em casa, na vida de qualquer um. É muito ruim isso. Mas, por outro lado, está no meio. Está ouvindo. Quem sabe se arrepende. O texto diz que publicanos e pecadores gostavam de ouvir Jesus. Então, de alguma maneira,
eles começaram a perseguir, a estranhar, a não querer, vivendo ainda numa vida de pecado, mas de repente eles começam a se inclinar e falar: eu acho que isso cabe na minha vida. Eu faço parte do aprisco dos judeus, escolhidos por Deus para se revelar. Mas, sinceramente, eu estou conseguindo ouvir e entender a voz desse mestre aí. E eu quero me modificar e ser uma ovelha genuína dentro desse aprisco. Jesus entendia isso neles. Jesus pregava para que pessoas se sensibilizassem e se inclinassem a isso. E talvez você possa estar hoje, dentro do aprisco, precisando ouvir Jesus de novo. Se aproximar de Jesus, de Cristo de novo. Ser encontrado, mesmo dentro do redil. E talvez você ouça, você se incline, você se arrependa, você alegre o pastor, você alegre a comunidade, e o céu faça festa novamente por tua conta. Ele escolheu de novo se acertar. Ele escolheu modificar aquilo que está ruim, aquele vacilo que ele estava vivendo. E o outro pecador aqui é esse pecador que foi, é o que está fora, ou que nunca esteve dentro, que estava dentro e um dia saiu. Lá no Salmo 14:2, já dizia que o Senhor ele olha dos céus para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca Deus. E todos se desviaram, todos igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Paulo ele confirma essa palavra em Romanos 3:10, porque ele diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que de fato ame a Deus como deva amar, porque todos pecaram, e vai emendar lá no versículo 23 de Romanos 3, porque todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Então Jesus não significa aqui que ele está passando a mão na cabeça de pecador, e não deve ser assim, e a igreja também não deve passar a mão na cabeça de ninguém. Publicanos, pecadores, fariseus, seja quem for, porque todos pecaram, todos estão afastados, todos estão sujeitos, todos estão em desarmonia com Deus, e o chamado é para que você retorne para a casa do Pai. O chamado é que para você, todo arrebentado, dilacerado, você seja colocado nos ombros, e você sentir alegria nesse pastor que te devolve ao redil, te devolve novamente ao aprisco. Então o pecador dessa parábola aqui é quem? É o fariseu? São os mestres da lei? É aquele que se foi? São aqueles que estão no aprisco? São todos. O grande problema que temos é que a gente usa sempre o pronome sempre na segunda e na terceira pessoa, e nunca em primeira pessoa, porque o pecador aqui sou eu. O pecador sempre vai ser eu. O pecador sempre seremos nós. A todo tempo, eu sempre preciso estar sendo incluído aqui, quer eu esteja fora do redil, afastado da igreja, ou dentro da igreja, eu vivo ainda potencialmente a condição de pecado, de viver em desarmonia com Deus, mas eu preciso saber que esse Cristo, bom pastor, o tempo todo, ele faz o que for preciso, e a maior das obras, o maior dos preços ele pagou, ele subiu na cruz, para poder me restaurar, me buscar, e falar: tem jeito para a tua vida, tem jeito de eu transformar, de eu fazer nova todas as coisas. Você vivia longe de Deus, mas tem jeito de você viver perto agora, e é isso que Deus quer fazer. Ele mudou a minha história, Deus ele quer mudar a tua história também. Eu acho que isso é para hoje, o convite é para hoje. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe você que está em casa.